Graças a Deus. Temos aqui também, irmãos, já nova revista. Você que ainda não adquiriu, vai adquirir hoje sua revista. Está com a Débora lá fora, tá? Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Então você vai aqui aprender sobre Jesus. Vai estar ensinando aqui. Nesta manhã o Diácono Vitor vai estar falando. Então você que ainda não adquiriu a sua revista, é só procurar a irmã Débora. Pode pagar de 2 vezes, uma agora e outra na saída. Tá? Promoção aí das Casas Bahia. Começo de ano. Tá? Queima total de estoque. 2 vezes. Paga uma agora e a outra na saída do culto. Vai ser bênção para a tua vida. Tá? Então aqui temos aí o comentarista, é o pastor Renan de Melo, muito profundo na palavra, um conhecedor, e vai ser bênçãos para as nossas vidas, certo? Nós estamos também recebendo aqui nesta manhã, Diácono Vitor, fica de pé, Vitor, que ajudou o pastor a dirigir a igreja aqui, você pode aplaudir o Senhor. Também está aí a Tatiane, Samuel por aí, algum lugar, tá? Hoje à noite nós temos aqui o nosso culto 18h30 de celebração. Convide um amigo para estar aqui neste culto, que vai ser bênção. 18h30 está o nosso culto de celebração. E também, justificando aqui a ausência do pastor Ronai, ele teve um compromisso hoje, por isso não pôde estar aqui nesta manhã, mas à noite vai estar aqui, tá? Então segue aí, segunda-feira temos aí o nosso culto às 20 horas, segue aí os trabalhos normal da igreja. Vamos estar separando aqui as classes, somente os novos convertidos, o restante podem ficar, tá? Novos convertidos, acompanham o irmão Antônio, e as crianças também podem se retirar, o restante permaneçam. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero chamar aqui o Diácono Vitor, que vai estar ministrando nesta manhã. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Diácono Vitor. Graças a Deus. Vai ser bênção. Paz de Cristo a todos, amém? Tem alguém aí acordado ainda? Tem? Você está feliz nessa manhã? Você está feliz mesmo? Então procura o crente mais cheiroso e mais bonito que está do seu lado aí, libera um sorriso para ele, vai. Você falou que está feliz? Tem gente aí que não está abrindo sorriso não. Tem gente aí que não está abrindo a canjica não, hein? Abre essa canjica, você falou que estava feliz? Amém? Meu irmão, é motivo de alegria você começar o domingo na presença e na casa de Deus, amém? Eu estava vindo para cá e vi gente passando com a cadeira, com a bolsa, indo para a praia. Eu falei, meu Deus, muito obrigado, que eu estou indo para a tua casa. Porque domingo é do Senhor, amém? Então é um privilégio estar aqui nessa manhã. Passa-se um filme na minha memória, pelos anos que nós passamos aqui, eu com a minha família. Eu sempre digo que Samuel nasceu aqui. Quando a gente veio para cá, a gente não tinha nem a notícia que a Tatiana estava grávida. Então, quando a gente pisou aqui em Piabetá, ficamos sabendo que ela estava grávida. Então, Piabetá é terra fértil. Só 5 entendeu o que eu falei? Eu sou profeta nessa manhã, meu irmão. Piabetá é terra fértil. Aumentou para 10, né? Então, eu estou muito alegre nessa manhã, poder falar um pouco de Jesus, sobre esse tema muito importante, sobre os Evangelhos, sobre o Novo Testamento, e ver vocês, rever pessoas aqui, rever histórias, né?
pessoas que a gente foi na casa, visitou, é muito gratificante, é muito honroso isso, né? Passamos 1 ano e meio aqui, trabalhando, e estou feliz em ver rostinhos, ver vocês, está todo mundo bem, abençoado, amém? Todo mundo bem, é isso aí, vamos lá? Quem tem a sua revista aí? Quem não tem, pega lá. Pode pagar em quantas vezes, pastor, pode pagar? 2 vezes? Ah, é uma na entrada, outra na saída, amém. Você está aí com a sua revista aí, nessa manhã? Tá? A lição é a lição de número 2. Bota na tela aí para mim, tá ali já. Tá enxergando legal aí? Quer que apague a luz para vocês enxergarem melhor? Ficar melhor? Melhorou? Queridos, o nosso textuário nessa manhã encontra-se em Mateus, capítulo de número 6, verso 33. E diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso textuário em que nós iremos trabalhar a lição de número 2. O texto bíblico básico encontra-se em Mateus 7, verso do 21 ao 23, e Mateus 18, verso de 1 a 3. Nós vamos fazer aquela leitura alternada, responsiva, em que eu vou ler o primeiro versículo e a igreja bem forte vai ler o segundo, amém? Diz assim, esse amém aí foi amém com sono, hein? Irmã, tira a cama aí de trás de você, irmã, tá com a cama nas costas? Diz assim então: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A igreja é bem forte. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A igreja é bem forte, naquela mesma hora vai. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, todo mundo junto, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Queridos, os objetivos da nossa lição nessa manhã, passa aí, esse é o textuário que a gente leu: compreender a atuação e a manifestação do reino de Deus em todas as suas esferas, entender que existem princípios éticos, princípios morais, princípios espirituais que normatizam o reino, crer que nós tornamos cidadãos do reino de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus. A primeira lição, como a gente não teve a lição por causa da Santa Ceia, o Evangelho de Mateus vai falar sobre, a lição de número 1 fala sobre o Evangelho do Rei, o Evangelho do Rei Jesus Cristo. A segunda lição vai falar sobre o Evangelho do Reino, já vai falar algo do reino, e eu preciso, antes de entrar na lição 2, falar um pouquinho só, para você entender a lição de número 1, passa aí o slide, por favor. Os evangelhos, para você ter uma ideia, cada evangelho enxerga Jesus de um modo diferente. Cada evangelho apresenta um mestre, apresenta Jesus de um olhar diferente. Todos falam as mesmas coisas, você vai ler os evangelhos, porém, cada um tem um olhar mais criterioso sobre o mestre, sobre Jesus. E nessa manhã nós vamos estudar como Mateus enxerga Jesus. Está ali, ó.
Mateus apresenta Jesus como um rei. Marcos já apresenta Jesus como um servo de Deus. Lucas já fala como filho do homem. E João como filho de Deus. É importante você entender isso e compreender que os evangelhos olham Jesus dessa forma. Por isso que é importante, quem está chegando na igreja, a gente sempre indica, lê primeiro o Novo Testamento, lê primeiro Mateus, começa a ler para você entender quem é Jesus, para depois lá atrás você ir para o Antigo Testamento. Porque se a pessoa que está chegando na igreja já vai logo para o Antigo Testamento, embola a cabeça dela toda e aí já viu, né? Então essa é a visão dos evangelhos, os 4 evangelhos enxergando o mestre. Passa aí. Quem foi Mateus? Mateus era um judeu, coletor de impostos, que se tornou um dos discípulos de Jesus. Ele é mais conhecido como Levi. O nome de Mateus era Levi e depois foi mudado para Mateus. O Evangelho de Mateus estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento, por causa da ênfase que dá ao cumprimento das profecias messiânicas. Lá atrás existem profeta Isaías, Jeremias, que profetizou já sobre a vinda de Jesus. Então Mateus, logo ali no início, faz essa conexão das profecias messiânicas com o cumprimento da profecia. Amém? Você está entendendo? Para você ter uma ideia, o Evangelho de Mateus, capítulo número 1, ele começa falando sobre a genealogia do rei. Se a lição de número 1 fala sobre um rei, ele não é escolhido pelo povo. O rei, ele vem de uma linhagem real. Por isso que o Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, vai dizer a genealogia do mestre, da onde ele veio. Jesus, filho de Davi foi quem? Então Jesus é o rei esperado. Jesus é o rei esperado pelos judeus. Por isso que Mateus começa falando da genealogia. Em nenhum outro evangelho você vai ver falando sobre a genealogia de Jesus, apenas Mateus. Porque Mateus quer dar ênfase a esse Jesus que é rei, a esse Jesus que é rei e senhor e veio nessa terra para reinar. Por isso que é importante você entender isso. Mateus escreveu especialmente para os judeus. Os judeus da época esperavam um rei para reinar a nação. Passa. Em nenhum outro evangelho falou tanto sobre o reino como Mateus. Mateus é o único evangelho em que vai falar mais sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Depois eu vou explicar isso. Em seu evangelho, a palavra reino aparece mais de 55 vezes e a expressão reino dos céus 32 vezes. Eu vou explicar isso aqui. Qual a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Você vai ver que Mateus sempre vai falar essas duas palavras. Nem sempre ele vai falar reino de Deus e nem sempre ele vai falar reino dos céus. Por que isso, Diácono Vitor? Porque não há diferença nenhuma. Mateus apenas está aí na sua revista aí, ó. Não há diferença. Mateus não dirigiu o seu evangelho especialmente aos judeus. E como o judeu tinha um profundo respeito pela palavra Deus, Mateus de vez em quando falava o reino dos céus. De vez em quando a gente não fala aí, você está invocando Deus à toa. Qualquer coisinha a gente fala, ai meu Deus, por que eu bati, por que eu vejo toda hora? Né, tem esse mandamento, não tomará o nome do teu Deus em vão, que os judeus levavam isso ao pé da letra. Então ele evitava falar isso. De vez em quando eu até me pego em casa falando com a minha esposa, você está invocando Deus à toa, não precisa falar isso não. Qualquer coisinha, ai meu Deus, era isso. Então os judeus daquela época tinham um respeito muito grande pela palavra Deus. Por isso que o evangelho de Mateus, de vez em quando, ele vai se dirigir ao reino de Deus, dizendo o reino dos céus, para não chocar os judeus, já que ele falou mais para os judeus, ele falava o reino dos céus. Mas é a mesma coisa, a expressão é a mesma, reino de Deus e reino dos céus. Isso é importante você entender isso. Quando o Mateus está falando reino dos céus,
é o reino de Deus. Quando Mateus está falando no reino de Deus, é o reino de Deus. Amém? Das dezenas de parábolas encontradas em Mateus, apenas 5 não começam com a expressão: o reino dos céus é semelhante a alguma coisa. Nós vamos ver que no Sermão da Montanha é que Jesus vai dar as leis para esse reino. Se na lição de número 1 nós estamos falando de um rei, todo rei tem um reino. Entenda comigo, é como se fosse uma escadinha. Existe um rei, Jesus Cristo. Esse rei tem que ter um reino. E hoje nós vamos falar sobre esse reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Amém? Então, apenas 5 não começam. Todas as parábolas de Mateus que você vai ler, você vai ver sempre ele dizendo: o reino dos céus é semelhante a alguma coisa. O reino dos céus é semelhante a isso. Se você não for igual uma criança, não se converter igual uma criança, você não entrará no reino dos céus. É isso que Mateus está nos ensinando. Passa aí. O rei, como eu disse para você, Mateus capítulo número 1, verso 1, vai falar sobre uma linhagem incomparável, dizendo da onde vem o nosso rei, da onde surgiu o nosso rei. Ele simplesmente não caiu de paraquedas, não veio, chegou Jesus aí, pô, não. Tem uma história, tem uma linhagem real até o nascimento de Jesus, está ali, Mateus capítulo número 1, verso 1, o nascimento do rei, o nascimento desse rei. O profeta Miqueias profetizava as profecias messiânicas, está lá em Miqueias 5:2, é o nascimento do rei, e o rei é anunciado, Mateus, e aí eu faço questão de abrir isso aqui, Mateus 3, verso 1, o rei vem de uma linhagem, o rei é anunciado, o rei nasceu, e agora o rei está sendo proclamado, através de João, está lá em Mateus 3, verso 1, e naqueles dias, abre aí a sua Bíblia aí, vou pedir para um varão, uma varoa ler isso daí, bem forte, estamos na EBD, quem pode ler aí, bem forte aí, Mateus 3, 1 e 2. Arrependei-vos. Profeta Isaías, voz que clama no deserto. Suas veredas, tá bom, até aí. Então, para você entender que João Batista está anunciando Jesus, João Batista foi na frente anunciando Jesus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas como isso? O reino dos céus é chegado. O reino, nós sabemos que Deus primeiro criou o reino dele lá em cima, no céu. Tem um trono, como Isaías viu. O reino de Deus estabelecido no céu. Só que ele deu seu filho para o reino se estabelecer na terra. E qual a definição de reino? Já que Mateus está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino, quando nós pegamos a palavra reino, a gente automaticamente, o nosso cérebro já se associa a um reinado, né? Igual você vê aí na televisão, a rainha tal, rainha fulana de tal, aquela coroinha que anda com a bolsinha, né? Você vê um reino, né? Castelos, tudo isso. Só que o reino dos céus não está comparado a isso. A definição de reino passa aí, a definição de reino.
Essa é a definição de reino. Reino é o governo de um rei sobre o seu território, influenciando com a sua vontade pessoal. Então ele é rei e ele faz a vontade dele pessoal. Seu propósito e seus instintos, produzindo cultura, valores, códigos morais, estilos de vida que refletem os desejos e a natureza do rei para com o seu estilo. Marius Moore disse isso. Essa é a definição de um reino na terra. E mais para frente nós vamos ver a definição do reino de Deus. Passa aí. A definição humana de reino está diretamente relacionada à extensão territorial, como eu disse. Isso na tradição humana. O reino humano está relacionado a uma extensão territorial, administrada por dado soberano. Em Mateus, no entanto, a expressão reino de Deus não tem conotação geográfica, mas sim relacional. O que significa isso? Significa que o reino de Deus não está relacionado a territórios. O reino de Deus está relacionado a mim e a você. Por isso que João Batista vai dizer: é chegado o reino dos céus. Jesus está vindo, o reino está vindo através dele. Então, quem um dia ouviu a palavra de Jesus, as pregações de Jesus e aceitou a Cristo, você é reino de Deus. O reino de Deus aqui que Mateus está dizendo não está ligado a território, a ter castelos, a ter isso, não, é uma questão relacional. Jesus pregou o evangelho do reino, Mateus 4, 23, indicando que aonde houver um coração regenerado por ele, ali também está o seu reino. Você está entendendo nessa manhã? A questão humana está ligada a território, a coisas materiais. Mateus não, Mateus está explicando que o reino dos céus, o reino de Deus, está ligado a algo relacional, a algo eu e você. Eu e você somos reino de Deus. Amém? Você está entendendo? Qualquer dúvida aí você fala com o pastor Matira, tá? Passa aí. Nesse evangelho vamos ver Jesus ocupado com uma tríplice missão. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Olha o reino aí de novo. Jesus então está pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. Então, Deus deu o seu Filho, já que o reino foi criado nos céus, Deus deu o seu Filho para vir na terra, para o reino de Deus ser instaurado na terra. Por isso que a gente canta aquela canção: venha o teu reino. O reino já está criado lá em cima. Venha o teu reino. O reino de Deus foi instaurado aqui na terra através de Jesus. Amém? Passa aí. Mateus 6,10, olha lá. Venha o teu reino. O reino é a mais antiga forma de governos e a única que possui origem divina. O Senhor inventou e o conceito do reino estabeleceu primeiro no reino dos céus. Em termos simples, o reino é um domínio sobre o qual o rei exerce seu controle. O céu foi o primeiro domínio que Deus criou. Então Deus cria o reino dele nos céus. E é Deus que controla esse reino. Se eu e você fazemos parte do reino dos céus, tem alguém controlando a minha e a tua vida. Interessante isso, né? Tem um rei no controle disso tudo. Deus está no domínio disso tudo. Meu filho, vai lá embaixo, instaura o reino, que eu daqui de cima controlo. Quem é que controla a minha e a tua vida? Quem é que rege a minha e a tua vida? Quem é que abençoa a minha e a tua vida? Quem é que dá provisão para mim e para a tua vida? Quem é? É esse rei que está lá em cima. Tem esse domínio sobre o reino dele. Passa aí. Você está entendendo nessa manhã? Amém?
Por isso que nós vamos falar sobre o reino. O que é preciso para ter um reino? O que é necessário para ter um reino? Como eu disse, Jesus veio da linhagem real. Em primeiro lugar, um reino tem que ter um rei. Quem é o rei desse reino? Você está aprendendo aí nessa manhã? Quem é o rei? Quem é o rei desse reino? Jesus aí, tá vendo? Está dividido. É porque a gente não pegou a lição de número 1. A lição de número 1, Mateus, o Evangelho de Mateus, vai olhar Jesus como um rei. Botei lá na frente, volta aí, eu vou voltar. Vamos lá. Aqui é para a gente aprender. É hora de errar é aqui. Volta lá no início. Os Evangelhos, volta lá. Aí, os Evangelhos. Os 4 Evangelhos enxergam Jesus de um jeito. Então, Mateus enxerga Jesus como quem é rei do reino? Mateus enxerga Jesus como um rei. Esse rei tem que ter um. Esse rei tem que ter um. Esse rei tem que ter um reino. É a lição de número 2. Mateus vai falar sobre o reino de Deus, tá? Então essa é a ideia. Mateus enxergando Jesus como rei. Os outros que nós vamos ver mais à frente, Marcos vai ver Jesus como servo de Deus, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Então você tem que entender isso aqui hoje. Existe um rei, que é Jesus Cristo, e existe um reino. Só que esse reino é governado por Deus. Tem um rei, um reino, e o seu domínio está sobre o Deus, que é Pai. Amém? Passa aí, vamos lá. O que é necessário para ter um reino? O que é preciso para ter um reino? Tu és o rei dos judeus. Lá quando Jesus está de frente de Pilatos, lá, próprio Pilatos vai declarar isso. Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Meu Pai criou o reino lá em cima. Por isso que quando Pilatos fala com Jesus, fala assim: tu és o rei dos judeus? Aí Jesus fala assim: tu dizes. Jesus já quebra ele e fala assim: foi tu que disse, e está reconhecendo que eu sou rei. Olha que interessante. Se o Evangelho de Mateus trata Jesus como rei, o próprio Pilatos enxergou Jesus como rei. Tu que és rei dos judeus, e aí Jesus, tu dizes, eu sou rei. Em segundo lugar, este rei tem que ser dono de tudo em seu domínio. Salmo 24, verso 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Em terceiro lugar, este rei tem que ter súditos. E aqui entra eu e você. Essa é a conotação. Existe um rei, um reino, e esse reino existe súditos, trabalhadores, pessoas dentro desse reino. Não adianta você ter um reino e estar vazio o reino. Tem um rei e tem um reino. E as pessoas? E os trabalhadores? Quem é que cuida das coisas? Quem são os mordomos desse reino? E aqui entra eu e você. Nós somos súditos. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dê bom fruto. Um dia, esse reino me alcançou. Um dia esse reino te alcançou. Um dia esse reino te alcançou, que você está sentado aí, porque esses súditos, um dia, falou desse reino para você. Um dia, essa pessoa falou desse rei para você. Por isso que você está aqui. Porque o reino dos céus é você. O reino de Deus é você. E você trabalha para o reino. Tem um rei, tem um reino, e você trabalha nesse reino. Você é funcionário desse reino. E você tem que falar desse reino. Existe Jesus, existe
Deus que deu seu Filho, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele é rei, ele tem um reino, e eu sou funcionário dele. Amém ou não amém? Quem está entendendo isso nessa manhã? Glória a Deus. Tudo certo, pastor? Jesus apareceu em cena e traz a mensagem do reino. Quem começa a implantar a mensagem do reino é o próprio Jesus. E João Batista vai começar a dizer: ei, é chegado o reino dos céus. É chegado Jesus. Ele faz parte do reino. É chegado Jesus. João Batista fala: e é chegado o reino dos céus. É chegado Jesus, porque ele é o reino. Muito interessante isso, né? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Mateus 4,17. Essa é a lição que nós vamos começar a entrar. Eu estava só na introdução. Só na introdução para você entender como é que é esse reino. Amém? Passa aí. Todo reino tem suas leis. Nós falamos aqui que o Evangelho de Mateus trata Jesus como rei. Se ele é rei, tem um reino. Se tem reino, tem trabalhadores para esse reino. E dentro desse reino, tem leis. Nós aqui não somos governados por leis humanas que criam. É exatamente assim no reino de Deus. No reino de Deus também tem as suas leis. Foi então que Jesus, no Sermão da Montanha, começou a falar dessas leis. Se você tirar um tempo para ler sobre o Sermão da Montanha, você vai entender que no Sermão da Montanha Jesus começa a falar sobre essas leis. Está lá, ó, Mateus 5. Jesus, vendo a multidão, subia a um monte e, assentando-se, aproximando-se dele, seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Mateus capítulo número 5, Jesus começa a falar sobre as leis do reino. Tem um rei. Eu vou sempre bater nisso, você vai sair daqui hoje entendendo isso. Tem um rei, tem um reino, tem seus trabalhadores e tem as leis desse reino. Eu e você precisamos andar dentro dessa lei do reino. Então, o Sermão da Montanha começa Jesus tratando sobre as leis do reino dos céus. Amém? Eu estou bem devagarzinho hoje para você entender. Amém? Está bem explicadinho? Se não, eu volto e explico de novo, não tem problema. Quero que você entenda isso. Para mim também foi difícil entender, mas passou. Está lá, Mateus 5:20. Eu digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrará no reino dos céus. É uma das leis em que Jesus vai relatar no Sermão da Montanha do capítulo número 5. Você vai começar a ler Mateus 5 e você vai ler as leis do reino dos céus. Uma das leis é essa: se a tua justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, você não entra no reino dos céus. E uma das primeiras leis, que leis são essas? Leis éticas, leis morais, está na sua revista aí, olha aí, ó, ponto 1.1, leis éticas e leis morais, e leis espirituais. Eu li Mateus verso 5 e 3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Você está entendendo que Jesus, no capítulo número 5, está falando sobre as leis desse reino? Leis morais e leis éticas. Passa aí. Nós vamos entrar nas leis espirituais. Amém?
o comentarista vai dizer assim: para aquilo que muitos consideram estar no campo da decisão moral e ética, ética moral e pessoal, que dita o comportamento, a realidade, por exemplo, em alguns países onde o aborto é uma questão moral, né, normalizada pela lei, né, tem lei que normaliza o aborto, e ética de um caráter individual, quem determina a prática é você. Então isso são leis morais e leis éticas. Existe a lei aí fora dos homens, quem determina, quem a gente vai cumprir somos nós, e esse reino tem essas leis. Jesus dá as leis, e quem vai determinar que nós vamos seguir aquelas leis é eu e você. Não tem lá os 10 mandamentos? É exatamente isso, praticamente isso. E Jesus no Sermão da Montanha dá todas essas leis, para você seguir essa lei e fazer parte do reino e entrar no reino dos céus. Falar que é fácil não é fácil, é difícil. Além de leis morais e éticas, nós estamos falando de algumas leis espirituais, que são as leis do reino. Como? Doação e liberalidade, está na sua revista também. Fazer o bem sem olhar a quem. Essa é uma lei do reino que nós precisamos viver. Se eu ajudo o pastor Elmar, eu não posso ajudar esperando que você recebido de volta. É uma das leis espirituais do reino. Eu vou ajudar você, mas com uma intenção que você vai me dar algo em troca. Então, se você não cumprir essa lei espiritual, você não faz parte do reino. É ajudar alguém sem olhar quem. Eu botei ali. Outra lei espiritual, a oração. Se você não ora pela sua família, não ora pela sua nação, não ora para o Piabetá, isso é uma lei espiritual do reino. Eu só estou dizendo aqui as leis do reino. Eu não estou impondo nada, é o que Jesus disse. Está lá tudo no Sermão da Montanha. Outra lei espiritual, adoração. Se você não vir para a igreja ou na sua casa com o intuito de você adorar, essa é uma lei do reino. Você precisa fazer isso. Uma lei do reino dos céus. O perdão, o jejum, o desapegar das coisas materiais. É difícil, né? Isso, né? De vez em quando fazer um jejum, irmão, parar de comer aquela coxinha, o frango que domingo eu venho passando dessa Guarani, é um mais barato que o outro. Lá em Caxias é 25, e aqui tem 18, tem 15, eu fico doido com os frangos girando. Eu vou embora, saio daqui, olha esse, está 17, olha esse, esse aqui tem batata e farofa. Faz um jejum de vez em quando. Irmão, de vez em quando é difícil fazer um jejum, né? É uma lei espiritual. É uma lei espiritual do reino. Fazer um jejum. É difícil, mano. O inimigo brinca comigo. Eu tenho esse corpinho aqui, mas quando eu vejo uma coxinha, ai papai, para. Desapegar das coisas materiais, crença na provisão divina. Você precisa entender que tudo que você tem vem do céu, irmão. Tudo que você conquistou, tudo que você é, foi Deus que te deu. Você precisa crer e acreditar que tudo que você necessita é Deus que te dá. Então, uma das leis do reino, crença na provisão divina. Você crê, apesar da gente viver numa lei terrena, um reino humano, nós sabemos que a nossa provisão vem do alto. O salmista vai dizer: eleva meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu. Além de nós vivermos num reino humano, um reino terreno, a minha e a tua provisão não depende desse reino terreno, desse reino humano, depende de Deus. Você está entendendo nessa manhã? Não dorme não, dá um catuque a alguém, quem está dormindo aí, quem está do seu lado aí. Certa vez um pregador chegou para o rapaz e falou assim: ei, acorda esse aí que está dormindo. Aí o cara que estava sentado lá, deu não, foi você que fez ele dormir? Só para você acordar. Não julguei o próximo, está lá uma das leis espirituais, está tudo na sua revista. Prática da palavra.
Irmão, não julgar o próximo, isso é muito difícil. E crente adora falar dos outros, né, irmão? Acho que é qualquer um, irmão. De vez em quando me pego falando também. Por isso que é um dos mandamentos, não julgueis para não ser julgado. Mas é difícil a gente segurar a nossa língua. Mas Deus vai trabalhando. Prática da palavra. Se você todo dia não lê um pouquinho a sua palavra, é uma das leis espirituais. Eu não estou aqui inventando nada. As leis que você precisa para viver já estão aqui na Bíblia. Eu não preciso, disse pastor José Santos, fundador dessa igreja, as leis que Deus quer para o crente está na Bíblia. Ele não precisa inventar nada. Para não ficar futuramente, foi o senhor que inventou, foi você que inventou. Não, está na Bíblia, as leis estão aqui. E está na sua revista, está lá, as leis espirituais. Oração, adoração, perdão, jejum, desapego das coisas materiais, crença, não julguei o próximo, discernimento, prática da palavra, isso são leis. Então nessa manhã você entendeu que tem um rei, Jesus Cristo, que tem um reino, e esse reino tem súditos trabalhando em prol do reino, e dentro desse reino tem as leis do reino, que eu preciso viver essas leis do reino. E agora está o tópico de número 2, como ser um cidadão do reino. Como é que eu nessa manhã eu entendi que existe um rei, existe um reino, existe súditos, existem leis do reino. Agora, como eu faço para ser cidadão do reino? Eu já entendi isso. Eu preciso entender, faça, como ser um cidadão do reino. Ponto 2.1 vai dizer, renunciar-se a si mesmo. O comentarista, pastor Renan de Mello, vai dizer, para ser um cidadão do reino é preciso abrir mão dos seus sonhos, projetos de vida, desejos do coração. Não, absolutamente não. Diz ele, Jesus disse, buscai primeiro o reino dos, e essas vos demais coisas serão acrescentadas. Então, como é que eu faço para ser um cidadão do reino? Para você acordar, eu preciso buscar o reino dos céus. Que todas essas coisas estão conectadas, estão ligadas. É sonhos, projetos, é faculdade, é marido, é namorado, é isso, é outra faculdade, é carro, é casa. Tudo isso está ligado. Mas o teu primeiro passo é buscar o reino dos céus. Porque nós aprendemos que a nossa provisão vem dos céus. E quando você busca o reino, essas coisas vêm acrescentando. Amém? Pode falar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Foi exatamente como eu tinha te explicado. Mateus evita falar muito de Deus por causa dos judeus daquela época. Então ele fala, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. E ele diz lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6:31. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que prevalece não é mais eu, mas a vontade de Cristo. Então, para eu me tornar cidadão do reino, eu tenho que buscar a Deus, renunciar a si mesmo, buscar a vontade, tomar sobre si a sua cruz. Eu botei ali, Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Faça. Características do cidadão do reino de Deus. Nós estamos no tópico 2. Como eu faço para ser um cidadão desse reino? Aí, as características do cidadão do reino, está ali. Cumprir a vontade do Senhor do reino. Cumprir a vontade do Senhor do reino. Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz, nós lemos aí, é o
É o texto da lição, Mateus 7. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se você faz a vontade de Deus aqui na terra, você faz parte do reino. Se você faz a vontade do Pai aqui na terra, você faz parte do reino. Você é reino de Deus. É comprometido com a missão de propagar o reino, como eu disse lá atrás, reino e seus súditos, seus trabalhadores para o reino. Então, quando você tem um compromisso e a missão de propagar esse reino, você faz parte do reino. Você é alguém que está disposto a entrar no reino. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que levaram a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as redes, o seguiu. Os caras eram pescadores, viviam de pesca, viviam daquilo. Eles abriram mão daquilo e, deixando as redes, começaram a seguir Jesus. Então essas são algumas características do cidadão do reino. Passa aí mais uma, que eu botei lá. Características do cidadão do reino. Sabe que seu procedimento é meio para a evocação da justiça do reino. Mateus 5,20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus de todo, nenhum entrará no reino dos céus. De modo nenhum entrará no reino dos céus. Então você entende, sabe, que o seu procedimento é meio para a evocação da justiça do reino. Tem o reino como uma prioridade. Você tem buscado o reino? Por isso que o tema do ano da nossa igreja hoje, desse ano, buscar mais a Deus. Isso se iguala a você buscar o reino. Se você está buscando Deus, você está buscando o dono do reino, que é Deus. Então você está buscando o reino. Tem o reino como a sua prioridade. Se você está aqui nessa manhã, domingo ensolarada, eu e você estamos priorizando o reino. Só um deu amém. 2. Então eu e você, nós somos cidadãos do reino, porque nós estamos priorizando o reino. Num domingo desse, ensolarado, em Piabetá, eu ia para a cachoeira. Se eu morasse aqui, eu ia. Só que eu sou cidadão do reino. O cidadão do reino tem que buscar primeiro o rei. Por isso você está aqui nessa manhã. E eu creio que quando você busca Deus, busca o reino, essas coisas que você tem na sua mente, seus sonhos, seus planos, vão acontecer. Só 3 entenderam o que eu estou falando. Quando você busca o reino de Deus, essas coisas, os seus sonhos, seus planos, seus objetivos, estão atrelados a você buscar o reino. E quando você busca, tem tudo isso para a tua vida. Amém? Passa aí. Mais características do cidadão do reino: compreender a necessidade de identificação com o Senhor do reino. Mateus 5, 11, 12. Você vai ver que a maioria dessas citações estão de Mateus 5 em diante, porque é o sermão da montanha, em que Jesus vai falar sobre as leis do reino. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós sabemos a história dos profetas, como eles foram mortos por causa de Cristo. Jesus aqui está dizendo, explicando no sermão, que grande vai ser o nosso galardão quando vos perseguirem acerca dele. Graças a Deus aqui no Brasil não existe isso, né? Mas tem países aí que tem gente morrendo por causa de Cristo. Tem gente morrendo porque é cidadão do reino. Tem gente morrendo porque decidiu seguir o rei. Eu e você estamos tranquilos aqui em Piabetá, que a gente não passa por isso, perseguições, mortes.
São características do cidadão do reino. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Passa aí. Mais características: está disposto a renunciar à sua própria vida. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para você estar aqui nessa manhã, você não renunciou a alguma coisa? Renunciamos, né? Então nós somos cidadãos do reino, porque o próprio Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser cidadão do reino, você precisa tomar a sua cruz e seguir Jesus, renunciando a algumas coisas. É muito lindo esse texto. O próprio Jesus vai dizer aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Ponto de número 2 é: como ser um cidadão do reino? Negando-se a si mesmo. Nós somos cidadãos do reino. Enfrentar os desafios da vida com a certeza da vitória. Enfrentar os desafios da vida com a certeza da vitória. A certeza que você tem alguém junto com você. Enfrentar os desafios da sua vida, como o próprio salmista disse: ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu creio que quando o salmista escreveu isso, Salmo de número 46, o salmista Davi escreve: ele é socorro bem presente na hora da angústia. Tem angústia? Tem, mas tem a certeza da presença dele. Tem sofrimento? Tem. Tem luta? Tem, mas você tem a certeza que a sua vitória está garantida nele, porque ele está contigo em meio à sua angústia. O salmista não disse: ele é socorro bem presente antes da angústia, não. Ele é socorro bem presente depois da angústia, não. Ele é socorro bem presente no meio da angústia, é do lado, é na hora. Você está sofrendo? Ele está contigo. Você tem essa certeza. Então, ser um cidadão do reino é enfrentar o desafio da vida com a certeza da sua vitória. E a nossa vitória está depositada em quem? Jesus Cristo de Nazaré. Fala, irmã. Tomar a sua cruz, renunciar-se a si mesmo. Para você que aceitou, eu acompanhei a sua conversão, seu batismo aqui. Lembro das suas perguntas aqui que você fez para mim. Então, você tomar a sua cruz é você renunciar os seus desejos. É renunciar as suas amizades lá fora. Eu, quando me converti, tive que abrir mão de alguma coisa, pegar a minha cruz e seguir Jesus. Pegar a minha cruz e seguir Jesus. Tanta gente falando que não ia ser mais meu amigo, é isso? Não. Eu pego a minha cruz e sigo Jesus. É exatamente isso que o Paulo disse. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É exatamente, é você pegar verdadeiramente a sua cruz, aqueles desejos que você tinha, que a gente tem como ser humano carnal, da linhagem adâmica, e você não. Agora eu estou seguindo o reino. Então eu tenho que pegar a minha cruz e seguir. Abrir mão das minhas coisas. E fazer o que as leis do reino me determinam. Está lá, você tem que ler lá o Sermão da Montanha, para você ver mais leis. Eu só botei algumas. Amém? 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que vos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor Jesus. Passa aí. Estamos chegando já no fim. Você já vai embora para casa abençoado.
Vai dizer assim lá, ó. Deuteronômio 2, Daniel, isso é Daniel. Mas nos dias desses reis terrenos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo substituirá para sempre. O que esse versículo está dizendo? Anteriormente, até hoje, existem povos e nações com reinos. Só que Daniel viu e relatou que vai vir um reino, que é maior do que todos esses reinos. E o reino dos céus, o reino de Deus, ele não para, é um reino transcendente, é um reino que só cresce. É um reino que está na terra e cresce. Como, Diácono Vitor? Cresce. Domingo não tem gente aceitando Jesus? O reino de Deus está sendo instaurado. É um reino transcendente, é um reino que não para. E o próprio Daniel disse: esse reino jamais será destruído. É um reino que não tem fim, até a vinda do Messias. É um reino que não tem fim, até a segunda volta de Cristo. Você está entendendo nessa manhã? Você entendeu o rei, o reino, seus súditos, as leis do reino e como ser um cidadão do reino. Passa aí. Eu acho que é o último slide, é a conclusão, em que o próprio Jesus, Mateus capítulo número 25, verso 34, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu não disse que Deus criou primeiro o reino dos, para depois criar o reino da terra. Lá na fundação, Deus já tinha criado o reino dele. E aí agora Jesus chega para mim e para você e diz isso: vinde, benditos de meu Pai. Vocês são benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já está preparado um reino para mim e para você. Então existe o reino dos céus e o reino terreno, um reino transcendente em que não para. Você entendeu tudo isso nessa manhã? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem? Se tiver, escreve tudo, passa para o pastor Elmar, que ele vai responder tudo. Amém, irmãos? Então eu aqui concluo essa lição. A lição em que Mateus fala sobre o evangelho do reino. Depois, com mais calma em casa, você que recebeu a revista hoje, dê uma lida na revista para você entender. Lê a lição de número 1, que eu tentei em pouco tempo aqui explicar um pouco, que Mateus vê Jesus como rei. E agora na lição de número 2 nós estamos falando sobre o reino de Deus. Então eu falei algo da primeira e um pouco da segunda. Um rei e o reino, e suas leis do reino. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero que Deus tenha falado com você nessa manhã. E a próxima lição é a lição de número 3, em que o próprio Mateus vai falar que esse rei, que é rei e tem um reino, ele é o mesmo evangelho da igreja. Aí você vem e acompanha. É interessante você não faltar para você entender toda essa revista que fala sobre os evangelhos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bênção. Foi abençoado aí? Importante estarmos aqui na manhã, né? Pela manhã é muito importante estar aprendendo a palavra de Deus. É sempre bom estar na casa do Pai. Fique de pé. Nós estamos caminhando para o final. Que você possa ter aí um bom almoço, sossego aí, tranquilidade, na paz.
frango, chester ainda do Natal. De repente congelou o chester lá, ele está congelado ainda. Pernil do Natal ainda que sobrou, não está no congelador. Graças a Deus. Agradecer aqui ao Diácono Vitor por estar aqui conosco, aqui nessa filial de casa também. Graças a Deus. Curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez. Leva-nos na tua paz, que possamos ter um almoço em paz com a nossa família, que possamos, ó Deus, estar em paz. Queremos te agradecer por cada irmão, por cada família. Queremos te agradecer pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo ensino da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Oh Deus, obrigado pela oportunidade de te louvar. Nós queremos te agradecer, Senhor, e que possamos, ó Deus, cada vez mais ter a oportunidade e o desejo de aprender sobre ti. Saber que nós temos um rei sobre nós. Tu és o nosso rei. Tu és o nosso Senhor. Senhor quer dizer dono. Tu és o nosso dono. Tu és o dono da igreja. A igreja te pertence. Nós somos os teus servos. Tu és o nosso Senhor. E queremos te agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor para conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado. Queremos te agradecer em o nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida hoje, para todo sempre. E todo o povo de Deus que foi abençoado e vai morar no céu, diga: vá em paz, Deus abençoe, bom almoço. Se você não adquiriu a revista, adquire.